Sob uma cidade tranquila no Irã, existem túneis construídos por um motivo claro: salvar toda a comunidade quando um inimigo se aproxima. Esta é a cidade subterrânea de Nushabad, também chamada de Ui. Ela está localizada perto de Kashan, na província de Isfahan. Na superfície só se vê em casas comuns e ruas estreitas, mas embaixo há câmaras interligadas, poços, escadas, dutos de ventilação e passagens estreitas. De acordo com o site oficial de turismo do Irã, o complexo subterrâneo tem 3 níveis e foi construído para fins militares e de defesa. As partes dele estão a aproximadamente de 4 a 18 metros abaixo do solo. Acredita-se que a construção começou durante o período sassânida. Há mais de 1500 anos, ele continuou a ser usado e expandido nos períodos seguintes, especialmente durante invasões e guerras. Há evidências de que também serviu como esconderijo durante a invasão mongol. Na verdade, não era uma cidade permanente onde milhares de pessoas viviam diariamente. Em vez disso, era um grande abrigo de emergência quando um inimigo era avistado à distância. Os moradores podiam entrar por entradas secretas dentro de casas, mesquitas, poços e outras partes da cidade. Depois de entrarem, eles fechavam e cobriam a entrada para que os inimigos não a vissem. Os túneis eram propositalmente apertados e sinuosos. Em algumas partes, a pessoa precisava se abaixar para passar. Por causa disso, era difícil para o inimigo correr, usar armas longas ou entrar em grande número. Os moradores conheciam cada curva de cor. Havia buracos e descidas repentinas em alguns caminhos que podiam atrasar qualquer um que não fosse familiarizado com o local. O uso de cada cômodo também não era o mesmo. Havia lugares para dormir temporariamente, armazenar comida, armazenar água e para as famílias se sentarem enquanto esperavam o perigo passar lá em cima. Também havia nichos nas paredes onde se colocavam lamparinas a óleo e pequenos objetos. Mas a parte mais importante disso era o ar. Quando muitas pessoas se amontoam debaixo da terra, o ar fresco acaba rapidamente. A fumaça das lamparinas também pode se acumular. Por isso, os construtores fizeram dutos verticais conectados a diferentes níveis. O ar passa por aqui, vindo da superfície. Os poços e as passagens interligadas também ajudam o ar a chegar às salas mais profundas. O complexo também tem seu próprio sistema de água. Em 2019 foi relatada a descoberta de uma antiga rede de abastecimento de água dentro de Nushabad. Isso é importante porque as pessoas podiam ficar embaixo por vários dias, enquanto esperavam o perigo passar. O solo do local é resistente e permite esculpir cômodos e túneis. Mas cada escavação precisava ser feita com muito cuidado. Se tirassem terra demais, o teto podia desabar. Por isso, eles deixavam as paredes e os suportes bem grossos entre os cômodos. O complexo também não foi construído de uma vez só. Ele começou com esconderijos menores. Com o passar de várias gerações, foram adicionados mais túneis, cômodos, poços e entradas secretas. Por causa disso, formou-se um abrigo amplo bem debaixo das casas. Na superfície, o inimigo poderia invadir e ocupar a cidade. Mas embaixo existe um mundo próprio que só os moradores conhecem. Não há grandes portões, não há muros altos. A defesa mais forte deles é uma cidade que não pode ser vista. Mesmo que as pessoas estejam escondidas debaixo da terra, há 2 coisas que elas não conseguem suportar por muito tempo: falta de ar e de água. Por isso, não construíram apenas salas separadas em Nushabad. Túneis, dutos de ar, escadas e canais estão conectados, permitindo que o ar alcance várias partes do abrigo subterrâneo. Os construtores usaram longos poços verticais desde a superfície até os túneis. Quando a temperatura e a pressão do ar na superfície e no subsolo são diferentes, o ar se move naturalmente dentro dos corredores. O ar quente e sujo sai enquanto o ar novo entra. É como um sistema de ventilação natural que nem precisa de eletricidade. O solo também ajuda muito a manter a temperatura. Na superfície pode ser muito quente durante o dia e frio à noite ou no inverno, mas embaixo da terra a temperatura muda mais devagar. A luz solar não chega diretamente ao subsolo. O ar frio de fora também não entra imediatamente. Por causa disso, o abrigo é mais frio quando está muito quente na superfície e mais protegido quando o tempo está frio. Isso é importante porque as famílias podem precisar ficar embaixo por vários dias enquanto houver perigo em sua cidade. Mas o ar sozinho não é suficiente. Eles precisam de água que não seja facilmente vista ou controlada pelo inimigo. Os persas usam há muito tempo o kanat,
um sistema subterrâneo de água que traz água de áreas mais altas para os assentamentos em áreas áridas. Os túneis do Qanat têm uma inclinação suave para baixo. Assim, a água flui naturalmente usando a gravidade. Não é necessário bomba ou máquina moderna. Na superfície, só é possível ver uma sequência de pequenos poços usados para escavar, limpar e consertar o túnel. De acordo com a Unesco, o Qanat teve um papel fundamental na formação e manutenção das comunidades nas regiões áridas do Irã. Ele forneceu água para as casas, plantações e assentamentos por milhares de anos. Também foram descobertos canais de água e poços em Nushabad. Em 2019, foi relatada a descoberta de um sistema de abastecimento de água mais antigo no complexo subterrâneo. Dessa forma, os residentes não precisavam sair apenas para buscar água enquanto havia inimigos na superfície. Eles podiam armazenar água em recipientes e pegar água de poços ou canais conectados por baixo. Isso era extremamente importante em um abrigo de emergência. Por isso, as pessoas podem suportar algumas horas de fome, mas sem água, o corpo enfraquece rapidamente, principalmente se houver muitas pessoas em um local quente e fechado. Por isso, proteger a água é prioridade. Existem também canais que ajudam no fluxo da água e evitam o acúmulo dela nos cômodos. Quando o abrigo subterrâneo enche de água, partes do solo amolecem, caminhos são danificados e o interior fica perigoso. Por isso, é necessário afastar o excesso de água dos locais usados pelas pessoas. Nos próprios cômodos, a vida é simples. Há pequenos nichos nas paredes para lamparinas a óleo, utensílios e alimentos. As lamparinas fornecem luz aos túneis escuros. Mas é preciso manter o fogo pequeno, pois ele consome oxigênio e produz fumaça. Por isso, o duto de ventilação na superfície e a boa circulação de ar nos túneis são essenciais. Os cômodos também são mais frios em comparação com a superfície. Por isso, alguns alimentos duram mais. As famílias podem trazer pão, grãos, tâmaras, nozes e carne seca, e outros alimentos que não estragam facilmente. É mais prático trazer comidas que possam ser consumidas sem precisar cozinhar por muito tempo. Quando o fogo é forte demais, mais fumaça precisa ser expelida. Isso também pode aumentar o calor no cômodo apertado. A vida no subsolo não é confortável, não há luz do sol, o espaço é limitado, o chão é frio e duro. E quando muitas pessoas estão juntas, o lugar se suja rapidamente. Por isso, é necessário separar adequadamente a água, a comida, o local de dormir e o local de descarte de dejetos. Não há evidências sólidas de que Nushabad tinha um sistema de esgoto moderno, mas os moradores precisavam ter uma maneira de manter os dejetos afastados da água potável e das moradias. Eles podiam usar uma cova separada, um recipiente ou partes mais distantes do túnel. Não era só a fome ou a sede que enfrentavam lá embaixo. O medo era ainda pior. Enquanto as famílias se escondiam, provavelmente ouviam passos, cavalos, gritos e o movimento dos inimigos lá em cima. Todos precisavam ficar em silêncio. Um choro alto, grito ou barulho vindo do túnel podia chegar até a entrada, ao poço ou ao duto de ventilação. Por isso, a disciplina era fundamental. As crianças e os idosos podiam ser levados primeiro para uma sala mais profunda. Aqueles que tinham capacidade de lutar podiam ficar próximos aos corredores e à entrada. As entradas também não foram colocadas todas no mesmo lugar. Havia entradas conectadas a casas e a outras partes importantes do assentamento. Também havia passagens que podiam ser acessadas a partir dos poços e áreas públicas. Quando houvesse perigo se aproximando, os moradores podiam entrar pelo acesso mais próximo. Já não era preciso que a cidade inteira se reunisse em um só portão, onde poderiam ser facilmente vistos ou bloqueados. Assim que entrassem, podiam cobrir a entrada com madeira, terra, pedras ou objetos comuns da casa. Aos olhos do inimigo, só veriam uma casa normal ou um poço. Por baixo disso, centenas de pessoas poderiam passar para a parte mais segura do abrigo. Existem túneis estreitos e curvos que também foram feitos como parte da defesa. Quando um inimigo passa, ele não consegue ver imediatamente o que está atrás da próxima curva. Ele também não pode correr rápido porque precisa se abaixar e avançar devagar. Em algumas partes, há buracos profundos que podem ser cobertos para servir de armadilha para quem não conhece o caminho. Mesmo assim, o Nushabad não foi usado apenas em uma época. Suas primeiras partes surgiram no período sassânida. Depois, ele continuou sendo ajustado e ampliado à medida que mudavam os governantes e os inimigos do Irã. Cada novo perigo dava motivo para adicionar mais túneis,
aprofundar as salas e reforçar as passagens. Mas não há evidência clara de que toda a cidade se escondeu aqui durante a conquista árabe no século VII. Também não há registros de soldados marchando pelas casas vazias, enquanto todos os residentes estavam embaixo da terra. O complexo subterrâneo foi claramente feito como um esconderijo seguro durante ataques. A localização de Nushabad ajudou em seu crescimento. Fica perto das antigas rotas percorridas por comerciantes, viajantes, soldados e conquistadores. Quando há guerra na região, os pequenos assentamentos são facilmente afetados. Alimentos e animais podem ser roubados, as casas podem ser incendiadas e as pessoas podem ser capturadas ou mantidas como reféns. Os residentes que não conseguem escapar rapidamente. Por isso, é importante que o abrigo subterrâneo esteja sempre pronto. Não são apenas as pessoas que são levadas para baixo. Também é necessário esconder comida, água, objetos de valor e algumas ferramentas que serão necessárias para recomeçar depois do ataque. Nas partes escavadas, foram encontrados cerâmicas e outros objetos de diferentes épocas. Isso mostra que o complexo não foi usado apenas uma vez. Muitas gerações voltaram aqui, repararam partes antigas e criaram novos caminhos. Com o tempo, a aparência do abrigo subterrâneo também mudou. Alguns túneis foram fechados, algumas paredes receberam reforços, alguns corredores foram ampliados para facilitar a entrada das famílias. E algumas entradas foram movidas ou escondidas dentro das novas casas. Não é necessário um mapa completo para usá-lo. Cada família pode conhecer uma entrada próxima de sua casa. A partir daí, eles seguem o caminho da família até uma sala mais profunda. O conhecimento do caminho pode ser ensinado às crianças enquanto ainda são pequenas. Elas precisam saber onde entrar, onde virar e onde parar em caso de perigo. Esse tipo de preparação foi importante quando as invasões mongóis chegaram ao Irã no século XIII. O exército mongol destruiu muitas cidades e matou inúmeras pessoas durante sua invasão. Em tempos assim, os abrigos escondidos se tornaram extremamente importantes. Há relatos de que Nushabad foi usado como refúgio durante a época dos mongóis, mas não se sabe quantas pessoas se esconderam aqui, nem por quanto tempo ficaram, nem se houve combates diretos dentro dos túneis. Também não era necessário que as pessoas morassem aqui por muitos meses. O objetivo era sobreviver à parte mais perigosa do ataque. Se o inimigo passasse rapidamente, alguns dias poderiam ser suficientes. Se eles permanecessem na cidade, os moradores teriam que esperar mais tempo embaixo. Quando estivesse seguro, eles sairiam devagar. Para ver os danos, algumas casas poderiam estar destruídas. Talvez seus animais e plantações já não existam mais. Mas as pessoas ainda estão vivas para reconstruir a comunidade. Foi aqui que Nushabad se mostrou eficaz. Nushabad não conseguiria impedir que a superfície fosse ocupada por um grande exército. O que foi salvo foram as pessoas que compõem a cidade. Enquanto as famílias estiverem vivas, elas terão a chance de recomeçar. O complexo subterrâneo continuou a ser usado por muito tempo. Existem fontes que dizem que seu uso chegou até o período Qajar, mas com o tempo a necessidade disso diminuiu. O tipo de guerra mudou, as rotas e os assentamentos também mudaram. E aos poucos ficou mais difícil manter a vasta rede subterrânea. Quando o duto de ventilação não é limpo, ele pode se encher de poeira, terra e lixo. Se a entrada for negligenciada, ela pode ser soterrada. Se alguma parte do teto for danificada, todo o túnel pode ser fechado. E se a água entrar, ela pode levar lama para as salas mais baixas. A região é seca quase o ano todo, mas ainda podem ocorrer chuvas fortes de repente. Quando o solo duro e seco não absorve a água imediatamente, ela escorre rapidamente para áreas mais baixas. Ela pode entrar em poços antigos, buracos e poços verticais abertos. Junto com a água vem areia, lama, pedras e lixo da superfície. Quando isso acontece repetidamente, as passagens vão se entupindo aos poucos. Existem túneis que se tornam perigosos demais para entrar. Existem salas que ficam sem ar suficiente. E há entradas que acabam desaparecendo sob novos prédios. As pessoas também não esqueceram todo o complexo subterrâneo de uma só vez. O conhecimento sobre isso provavelmente desapareceu aos poucos. Quando uma entrada deixa de ser usada, não é mostrada à próxima geração. Quando a casa onde ela está localizada é destruída, a passagem pode ser coberta. Quando uma nova casa é construída ali, a antiga abertura pode ser fechada
sem que o novo proprietário saiba para onde ela leva. Por muitos anos, o antigo conhecimento essencial para a sobrevivência tornou-se apenas parte das histórias. Talvez alguns moradores saibam que existem antigos cômodos sob algumas casas, mas eles não sabem o quão extensa é a conexão entre eles. Alguns acham que embaixo há apenas um porão comum, um poço antigo ou uma pequena área de armazenamento. Eles não esperam que tudo isso esteja conectado a uma rede muito maior. Quando os túneis foram redescobertos no início dos anos 2000 no Chabad já existia. O surpreendente foi o tamanho e a conexão das passagens subterrâneas. Existem diferentes histórias sobre o ano exato da descoberta. Há fontes que dizem que foi descoberto em 2002, 2004 ou 2006, enquanto um morador cavava um poço ou uma vala de esgoto. O que está claro é que, acidentalmente, um morador local abriu parte do complexo subterrâneo enquanto cavava em sua propriedade. A partir daí começou uma escavação arqueológica mais organizada. Nas primeiras temporadas de escavação, cerca de 500 metros quadrados do complexo foram limpos e estudados. Foram descobertos níveis sobrepostos, escadas estreitas, cantos cegos, passagens defensivas e pedras usadas para fechar algumas passagens. A escavação também mostrou que muitas partes ainda estão escondidas sob a cidade moderna. É difícil escavar tudo porque há casas, ruas, mesquitas e outros edifícios em cima. Não se pode simplesmente remover a terra sem cuidado. A fundação das casas pode enfraquecer. O túnel também pode desabar e ferir as pessoas acima. Por isso, a exploração é lenta e controlada. Cada nova parte precisa ser limpa, medida, reforçada e verificada se está segura antes de ser aberta. Alguns trechos estão bloqueados ou desabaram, impedindo o acesso. Assim, a cidade subterrânea de Nusiabad segue parcialmente inexplorada. A parte que está aberta hoje é pequena, comparada à possível extensão da rede sob a cidade. E à medida que os estudos continuam, o verdadeiro valor disso fica mais claro. Não se trata de uma civilização secreta, separada das pessoas que vivem na superfície. Também não é uma cidade permanente com sua própria população que viveu na escuridão por muitos séculos. É um vasto sistema de sobrevivência conectado à cidade real, quando tudo está calmo e a vida na superfície segue normalmente. Lá, os moradores trabalham, fazem negócios, cozinham e criam suas famílias. Mas quando o perigo chega, há uma segunda Nusiabad esperando sob seus pés. Com o passar do tempo, Nusiabad não precisou mais do mesmo nível de preparação. As invasões diminuíram na região e a forma de guerra mudou. A cidade moderna também cresceu na superfície. Com o desuso, os túneis foram esquecidos e algumas entradas acabaram cobertas por terra e lixo. Alguns corredores desabaram enquanto outros foram fechados com a construção de novas casas, estradas e edifícios. O conhecimento sobre as antigas conexões entre os cômodos também se perdeu. Talvez algumas famílias saibam que há um antigo porão ou túnel sob sua casa, mas elas já não sabem que aquilo fazia parte de uma rede subterrânea muito maior. Não há provas suficientes de que uma grande seca foi o principal motivo para o esquecimento do lugar. O que ocorreu foi mais simples. Quando algo não é mais usado, ele deixa de ser cuidado. Quando morrem as últimas pessoas que conheciam os caminhos, o conhecimento de como usar esse lugar também desaparece. Depois de muitas gerações, o antigo abrigo de emergência virou apenas uma história vaga. O Nusiabad foi reaberto no início dos anos 2000, quando um morador encontrou acidentalmente parte do túnel enquanto cavava em sua propriedade. Os relatos sobre o ano exato e a forma da descoberta são diferentes, mas desde então começaram as escavações e um estudo mais detalhado do complexo subterrâneo. Foi aí que os pesquisadores descobriram que não havia apenas uma sala embaixo. Muitos túneis e câmaras estavam interligados. Foram descobertos 3 níveis, que ficam a aproximadamente 3 a 18 metros abaixo da cidade moderna. Mas toda a rede ainda não foi totalmente escavada. Muitas partes estão bloqueadas por terra, lama e pedras desmoronadas. Algumas ficam bem embaixo de casas e prédios públicos. É perigoso simplesmente escavar. Se uma parede de suporte for danificada, o teto pode desabar. As fundações dos prédios acima também podem ser afetadas. Por isso, cada parte precisa ser limpa com cuidado. Primeiro, o cômodo é medido. Verifica-se se há rachaduras e coloca-se suporte nas partes frágeis. E só então os pesquisadores têm permissão para entrar.
Também não significa que haja um nível mais profundo só porque existem túneis que ainda não foram abertos. Pode haver uma sala extra ou uma conexão com outra parte da cidade. Mas isso precisa ser confirmado antes de afirmar que realmente faz parte do complexo. É assim também que devemos olhar para o motivo pelo qual Nusiabad foi construída. Não é necessário um misterioso desastre global para explicar o seu tamanho. Não há evidências de que isso foi construído como proteção contra o sol extremamente forte, tempestades de areia mortais, ataques biológicos ou um antigo fim do mundo. Também não foi construído como centro de quarentena contra doenças que passavam pela Rota da Seda. O uso mais claro disso é a defesa. Por muitos séculos, o centro do Irã passou por invasões, guerras e mudanças de governantes. As casas comuns e muros baixos eram facilmente invadidos por forças maiores. Por isso, os moradores criaram um lugar que não era facilmente visível. A profundidade de Nusiabad não era excessiva para esse propósito. Quanto mais profunda a sala, mais difícil é ouvir o barulho vindo de dentro. Mas também é mais difícil de alcançar a partir da superfície. Os diferentes níveis oferecem proteção extra. Se uma parte for descoberta, ainda é possível fechar o caminho para a próxima. Nem todos os túneis foram construídos ao mesmo tempo. Isso começou como um refúgio menor durante o período sassânida. À medida que continuava a ser usado, foram adicionados novos cômodos, passagens e recursos defensivos. Por isso, Nusiabad cresceu não porque as pessoas estavam se preparando para uma grande catástrofe. Cresceu porque repetidamente precisaram do mesmo tipo de proteção. Quando o espaço era insuficiente, eles o ampliavam. Quando havia um túnel fácil de invadir, eles mudavam o caminho. Quando havia uma nova casa em cima, podiam criar uma nova entrada embaixo dela. Ao longo de muitas gerações, todo o sistema ficou mais amplo e mais complicado. O lugar também não foi feito para morar para sempre. Tem água, ar, área de armazenamento e espaço para dormir temporariamente. Mas não tem luz suficiente, espaço, comida e saneamento para uma vida normal durante muitos meses ou anos. O abrigo subterrâneo é para emergências. Quando o inimigo chega, os moradores entram. Quando o ambiente estiver seguro, eles voltam para a superfície. Eles ainda cultivam, criam animais, fazem comércio e vivem com suas famílias lá. Nusiabad não é um substituto para a cidade na superfície. É uma parte escondida da cidade que só é usada quando necessário. Atualmente, há uma parte do complexo subterrâneo que foi aberta para visitantes. Mas o acesso é limitado porque os estudos e a proteção do local ainda continuam. Não é fácil preservar uma estrutura antiga que está debaixo de uma comunidade moderna. O aumento do número de visitantes pode adicionar umidade e dióxido de carbono às salas. As partes mais macias do solo também podem ser danificadas quando são tocadas ou pisadas. É preciso também monitorar as construções acima. Prédios pesados, tubulações, drenagem e escavações podem afetar túneis antigos que ainda não foram descobertos. Por isso, o trabalho dos pesquisadores não é apenas escavar. Eles também precisam mapear os túneis, reforçar as partes frágeis e garantir a segurança das pessoas que vivem acima deles. A cada novo túnel que é descoberto, conhecemos melhor as pessoas que os construíram. Eles não eram reis nem generais famosos. A maioria deles eram moradores comuns, agricultores, artesãos, comerciantes e pais que queriam proteger suas famílias. Eles não tinham computadores modernos, furadeiras elétricas ou grandes máquinas de construção. Eles usaram ferramentas simples e a própria força para cavar debaixo de suas casas. Eles não conseguiam controlar os exércitos que chegavam à sua região, mas eles conseguiam controlar se seriam vistos pelo inimigo. Essa é a razão pela qual Nusiabad é diferente. Ela não derrotou os invasores em uma grande batalha. Ela removeu o próprio alvo do ataque. Na superfície podem tomar as casas, plantações e propriedades, mas no subsolo permanece viva a comunidade que pode voltar e recomeçar. Agora, os túneis estão silenciosos novamente. Não há mais famílias escondidas em quartos escuros, nem guardas esperando nas passagens estreitas, mas as marcas de milhares de horas de bombardeio ainda permanecem nas paredes. Cada escada, buraco e curva foi feita porque havia pessoas que não queriam se render ao perigo. E esse é o verdadeiro valor de Nusiabad. Não é evidência de uma civilização avançada desaparecida. É uma evidência de uma comunidade que encontrou uma maneira de sobreviver, não por meio de um exército maior, mas tornando toda a cidade capaz de desaparecer debaixo da terra.